Oi, turma. Nesse vídeo a gente vai falar sobre dengue. Então, a aula de hoje nossa é sobre dengue, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai dividir em duas partes. Então, vocês vão receber o vídeo divididos, o assunto dengue, dividido em dois vídeos, que são duas partes do mesmo assunto, ok? Então, vamos começar falando aí sobre a dengue, que é uma endemia, normalmente. Então, hoje a gente tem falado muito de pandemia, que é o que a gente está vendo no novo coronavírus, na Covid-19, uma pandemia, que é uma doença que está acometendo as pessoas no mundo inteiro, em todos os continentes. E a dengue, ela é endêmica, significa que em algumas regiões de alguns lugares do mundo, muito comum, por exemplo, aqui no Brasil e em alguns países da África, a dengue ela ocorre com muita frequência. Então, uma doença que tem uma frequência muito grande em várias épocas do ano, em uma determinada região geográfica, nós chamamos de endêmica, tá? Então, aqui é o Aedes aegypti. Aedes aegypti, o inseto que transmite o vírus causador da dengue. Então, tem um erro muito comum que as pessoas cometem, que é dizer que o Aedes aegypti, ele causa a dengue. Ele não causa, não, tá? Ele transmite, ele é o agente transmissor da dengue, e não o causador. Detalhe para as características do corpo dele, com essas manchinhas que ele apresenta, tá bom? Bastante característica do mosquito da dengue. Então, o Aedes aegypti, ele é o transmissor. O causador da dengue é um vírus, tá? Então, não confundam. Quem transmite a dengue é o Aedes aegypti. Quem causa a dengue é um vírus, ok? Então, o vírus é o agente causador, o inseto é o agente transmissor. Aqui a gente vê um pouquinho do ciclo de vida do mosquito transmissor da dengue, do Aedes aegypti. A fêmea é que pica, tá? O macho ele não se alimenta de sangue e a fêmea precisa do sangue para a reprodução. Então, por isso que ela é hematófaga, ou seja, um animal que se alimenta de sangue. Pica a pessoa e suga o sangue que é utilizado na reprodução dela, inclusive no desenvolvimento dos ovos. Falando nos ovos, os ovos do Aedes são muito resistentes. Para vocês terem uma ideia, em locais secos, os ovos eles podem durar meses até poder encontrar um ambiente favorável para ele eclodir e desenvolver as larvas. A fêmea, normalmente, ela pousa na beira da água, ela não entra na água. Os ovos, eles não são postos dentro da água, não, tá? É na beiradinha ali, quando ela se sente bem segura, e aí ela bota os ovos, quando a água sobe, alcança esses ovos, e na água, ambiente favorável, os ovos eclodem e desenvolvem as larvas, tá? As larvas duram de 7 a 10 dias para se desenvolver, o ciclo delas, a fase larval do Aedes aegypti, e o tempo total de vida dele é em torno de 30 dias, tá? A fêmea, ela pode se reproduzir algumas vezes nesses 30 dias e botar até uma média de 100 ovos por ciclo reprodutivo dela, certo? Então, o fato dos ovos terem uma resistência muito grande, podendo ficar meses, até um ano, por exemplo, esperando o um ambiente favorável, é que faz com que a gente sempre precise tomar cuidado com ambientes onde a gente tem acúmulo de água. Outra coisa, o Aedes aegypti, ele dá preferência para água limpa, mas ele também pode se reproduzir em água suja, tá? Dá preferência para água parada, mas também pode se reproduzir em água corrente. E muita gente não sabe, mas até mesmo uma tampinha de refrigerante cheia d'água pode ser um reservatório para a reprodução do Aedes aegypti. Então, qualquer quantidade de água, o suficiente para ela botar os ovos e as larvas se desenvolverem, ela vai usar. Desde um ambiente, vamos falar em exemplos criados pelo homem, uma tampinha de refrigerante que alguém jogou
no meio do mato até uma piscina que não está sendo cuidada, tá bom? Muito bem. A dengue, ela tem o que a gente classifica de dengue clássica e dengue hemorrágica, né? Aqui a gente está vendo um pouquinho da dengue clássica, uma das mais comuns. E alguns dos sintomas, ó. Dor nas articulações e músculos, manchas vermelhas na pele. Essas manchas vermelhas, elas são bastante características da dengue mesmo. Dor de cabeça, náuseas e vômitos, cansaço, falta de apetite e febre alta, tá? Observem que algumas dessas características da dengue também ocorrem em outras doenças. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a automedicação, com o que a gente acha que está tendo. Ah, eu acho que eu estou com dengue, porque não é tão simples assim, não, tá? A gente precisa, na verdade, saber direitinho de um médico, de uma pessoa que entende disso, se aquele conjunto de sintomas que a gente apresenta realmente caracteriza dengue, ok? Então, a gente para esse vídeo por aqui, tá? Essa é a primeira parte dos vídeos sobre a dengue, e eu volto na sequência aí com a segunda parte da nossa aula sobre dengue.